graça e paz. Vamos começar, né? Gênesis capítulo 8. Eu só vou ler somente esse primeiro verso, tá? Que a gente faz uma geral novamente. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, tá? Então a gente vai dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, Pai, nos dê entendimento, que o Senhor ilumine para a nossa compreensão das Escrituras, que o Senhor nos ajude, Pai. Te rogo também, Pai, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor traga os teus filhos, que o Senhor decretou que haveria de subir a tua casa em paz, os que faltam chegar, se porventura ainda houver. O Senhor também, Pai, abençoe, ó Deus, a reunião de oração e doutrina lá em Camaragibe. Também te agradecer pela reunião de doutrina que foi realizada ontem lá em Arthur. E também, ó Deus, pelo estudo lá no ponto de pregação do Recife, Pai. Abençoe-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmão, pega as pastinhas, vamos tentar. Página 13, o Salmo 15. Página 13 de pé, Salmo 15. Quem vai morar, Senhor, no teu santo lar? Quem há de residir nesse doce lar? Quem vive em retidão e a justiça faz, e com a boca diz palavra veraz. Não peca ao falar, nem faz mal a outrem. Contra o vizinho não lança injúria má. Rejeita o homem vil, honra ao que teme a Deus. Jura e não volta atrás, prejuízo tem. O seu dinheiro não presta-se à usura, nenhum suborno quer para incriminar. Quem desse modo faz, sempre seguro vai, instável não será, firme viverá. Amém, irmãos? A gente tinha visto, né, na semana passada, né, essa questão aqui da transição, né, de aquela questão que a gente viu, né, dos filhos de Deus e os filhos dos homens. E a gente viu que em Gênesis capítulo 9 começa um relato de transição, tá, irmãos? Começa assim um relato de transição, tá? Então, olha só, a gente também viu a semana passada, né, essa questão do ato 1, cena 1. A gente viu a questão da tomada 1, que é Noé e seu mundo no tempo do dilúvio, como era. A gente viu que era a provisão para o dilúvio, não é? Com a fala do Senhor, afirmando a aliança divina para preservar Noé, vindo também com reflexões sobre o comportamento humano em Noé. A gente viu a questão do embarque na arca. A gente viu a questão do início do dilúvio, Noé e os animais, né, dentro da arca. A gente viu a questão do próprio dilúvio em si, não é? E a gente vai ver hoje, irmãos, a questão de Deus se lembrando de Noé. Aí só lembrando aos irmãos, né, essa estrutura para a gente entender,
não é? Que é justamente isso aqui, né? Você tem uma introdução lá em cima, título 6, no verso 9. Aqui embaixo você vai ter outra introdução, que é no final da história. Tá? Os irmãos estão lembrados que eu falei que o nome dessa estrutura aqui se chama quiasma, estrutura quiástica. Porque se vocês observar, ó, letra A, introdução transicional, letra B, Noé e o seu mundo no tempo do dilúvio. Letra C, provisão para o dilúvio, com um monólogo, que é uma fala, né, de Deus, estabelecendo uma aliança divina para preservar Noé, vindo com reflexões sobre Noé e o comportamento humano. D, o embarque. A letra E, o início do dilúvio. Noé e os animais são autores principais. E letra F, o dilúvio dominante, não é? Aí, a questão principal aí é, Deus se lembra de Noé. Certo? Deus se lembra de Noé. Então, o que, é que a gente vai ver aqui? Ó? A gente vai ver que do F até o A, posteriormente a Deus se lembra de Noé, a Escritura vai mostrar como se Deus estivesse desfazendo aqueles atos que ele fez. Tá? Então, pronto, para os irmãos terem ideia. O F, ó, se o F aqui, no capítulo 7, 12 a 24, é o dilúvio reinando, o capítulo de 8, que a gente vai ver hoje, né, da parte do verso 1 até o verso 5, é o declínio do dilúvio. Mas a pergunta é, quando é que se dá o declínio do dilúvio? Depois que Deus se lembra de Noé. Aí, posteriormente isso, ó, o é aqui, ó, término do dilúvio. Observa o é ali, ó, antes de Deus se lembrar de Noé. Quando Deus estava executando o juízo sobre Noé. Está vendo aqui, ó, o é o início do dilúvio. Depois que Deus se lembra de Noé, término do dilúvio. Os atores principais, Noé e as aves. No início, Noé e as aves. O D, tá vendo? Ó? Lá foi o embarque, não é? Aí aqui vai ser o desembarque. Tá vendo? Ó? O C, provisão para o dilúvio com um monólogo. O monólogo é uma fala de Deus, estabelecendo uma aliança divina para preservar Noé, precedido por reflexão, né, sobre Noé e o comportamento humano. Aí aqui o letra C, depois do desembarque, você vai ter essa mesma fala de Deus. Estão entendendo essa estrutura, irmãos? Estão compreendendo? Então, se você teve uma estrutura para entrar na barca, né, antes de começar o dilúvio, essa mesma estrutura o texto vai apresentar depois que ele sai do dilúvio. Tá? Então, A, B, ó, Noé e as condições do mundo após o dilúvio. A, B, Noé e seu mundo no tempo do dilúvio. Então, quando termina toda essa história de Noé, você vai ter uma introdução transicional que já é para contar a história do mundo depois do dilúvio. Tá? O que é fantástico aqui, irmão, é que o Espírito Santo ele inspira Moisés a escrever essa história do dilúvio, entendeu? Nesse formato aqui. Então, a parte principal daqui do livro é justamente a questão do Senhor. Sabe, o Senhor vai punir o mundo mandando o dilúvio, certo? Por causa da maldade, da ruindade. E quando o dilúvio está lá acontecendo, o juízo está sendo executado, aí Deus se lembra de Noé. Essa ideia de lembrar aqui de Noé não é que Deus estava esquecido, não. Como é que se esquece de uma coisa? Não é isso, não. Tá? É que Deus disse, chegou o tempo de acabar com o meu castigo. Então agora Deus vai reverter tudo aquilo que ele tinha feito. E essa reversão, ela é caracterizada na própria estrutura do texto. Estão compreendendo isso, irmãos? Estão compreendendo isso? Alguém não está entendendo? Se não tiver, fala, tá? É tranquilo. Eu quero que vocês compreendam isso. Tá? O Gênesis, muitas passagens do Gênesis vai nessa estrutura. Tá? Então você lê. O problema é que quando a gente está lendo a escritura, a gente não percebe. Entendeu? A não ser quando a gente vai ver isso aqui. Entende? Pronto, por exemplo, para isso ficar na cabeça legal mesmo. Eu vou ler os textos aí, eu vou pedir para um irmão ler um texto, o outro lê o texto, aí vocês vão ver a comparação. Aí fica bem legal o entendimento. Pronto. Bruno vai ler os Gênesis 6:9. Certo? Seu Manuel, leia Gênesis 9, 18 e 19. Que são as duas grandes introduções. Uma introdução para começar a história do dilúvio e a outra introdução depois do dilúvio. A ideia só como se assemelha. 6:9. Leia, meu irmão. Eis a história de Noé. Isso. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos.
Noé andava com Deus. Ótimo. Seu Manuel, Gênesis 9, 18 a 19. 9 é? 18 a 19. 9, 18, 19. Isso. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jefé. Com Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Então, observa, você aqui, nesses versos que o irmão Manuel leu, aqui já vai ser a introdução transicional para uma nova história. Esse que Bruno leu é a transição para começar a contar a história de Noé. Tá? Então é como se Deus colocasse uma transição para começo e uma transição no final. Moisés escreve a história dessa forma. Vamos ver outro exemplo aqui. Júnior vai ler Gênesis 6. Oi, não? Tá, então vai ler Gênesis 6, 9 a 12, que vai falar sobre Noé, seu mundo no tempo do dilúvio. E a irmã Suzy vai ler Gênesis 9, vai ser bem grandinho, irmã, de 1 a 17, que é Noé e as condições do mundo após o dilúvio. Aí observa cá, o texto que o Éder vai ler vai falar de como era antes do dilúvio, e o texto que a irmã Suzy vai ler vai falar como era pós o dilúvio. Estão entendendo essa estrutura? Lê, Éder. Gênesis 6, 10, né? Do 9 ao 12. Gênesis 6, 9 a 12. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, observa, isso é a realidade antes do dilúvio. Agora, bora ver como é que estava a realidade depois do dilúvio. Lê, irmã, 9 do 1 ao 17. 16 ou 17? Do 1 ao 17. São 17 versículos. Logo eu sossegue aqui. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse-lhe: Sede fecundados, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move, abre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, servi-lo-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos doará. Dou agora, Alex. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, e todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, pois a terra, povoe a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne, por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e a vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém as nuvens do meu arco,
será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer um arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará às nuvens. O arco estará das nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, observa. O texto que ele leu falou sobre como era o mundo antes do dilúvio, né? Cheio de violência, não é? Que Deus destruiu. Mas se vocês observarem também o texto lá que a irmã Suzy leu, o texto de Gênesis 9, de 1 a 17, é um texto que vai falar sobre o quê? Que vai haver assassinato, continua havendo violência, não é? O verso 16 vai dizer, né? Verso 6, se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, né? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Vai ser também quando Deus vai dar os animais para que o homem possa comer, certo? Porque até aqui não se comia, tá bom? Então observe, você vai ter o mundo antes e o mundo como se tornou depois do dilúvio, tá? Pronto, a letra C, não é? Que vai tratar sobre a provisão para o dilúvio, com a fala de Deus, estabelecendo uma aliança divina para preservar Noé, vindo com reflexões sobre Noé e o comportamento humano. Isso antes do dilúvio. Aí lê a irmã Zene, Gênesis 6, 13 a 22. Gênesis 6, 13 a 22. Qual é essa fala do Senhor para o homem? Gênesis 6, 13 a 22. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela fará compartimento, e a calafaterás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei
a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o resto da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Pessoal, quando a gente vê esse texto, a gente vê que só é o Senhor falando, não é? O que ele ia fazer, não sei o que, é justamente a ideia do monólogo, é isso, só uma pessoa está falando. Então, você vê, Moisés registrou essa fala de Deus antes do dilúvio, mas você também vai ter uma fala só de Deus depois do dilúvio, tá? Que é justamente aí, ó, o Gênesis 8, 20 a 22. Irmã Noêmia, a senhora lê, irmã. 20 a 22 de Gênesis 8. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu um holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tomarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do homem, desde a sua mocidade. Nem tomarei a ferir todos vivendo, como fiz enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Você tem uma fala do Senhor antes do dilúvio, e você vai ter uma fala do Senhor também pós o dilúvio, tá? Você vai ter um embarque, que é o Gênesis 7, de 1 a 5, certo? Você vai ter o desembarque, o Gênesis 8, 15 a 19. Vai ter o início do dilúvio, o Gênesis 6, 6 a 16. O término do dilúvio, Gênesis 8, 6 a 14. O dilúvio dominante, né? Gênesis 7, 17 a 24. E o término do dilúvio, o declínio do dilúvio, Gênesis 8, de 1 a 5. Entenderam a estrutura? Não entenderam? Entenderam essa estrutura? Então, aquela questão como eu falei, essa estrutura, né, você vai ter uma questão de um quiasmo. Também há aquilo que a gente também consegue perceber nessa estrutura, que tem outro nome para essa estrutura também, não para essa, mas se assemelha também a essa estrutura, que é a estrutura concêntrica. Que quer dizer o quê? Você pode ver, ó, o A, o B, o C, o D, o E, o F, o F, certo? Mas tem algo aqui principal em toda essa história, que é justamente Deus se lembra de Noé. Que quando você vê essa parte aqui é como se ela tivesse separada, ela não se repete. Deus se lembra de Noé. Então aquela questão, Deus vai destruir a terra, mas ele salva Noé. Deus vai repovoar a terra. Aí Deus lembra-se que Noé está na arca, e a partir dele Deus começa a ler tudo de novo. Tá, Bruno? O que quer dizer essa palavra aqui? Essa estrutura, que é formato de X, entendeu? Que a letra grega, o Xi, né, que vem de quiasmo. Então é aquela questão, ele começa a contar a história, aí tem um fator importante que é a lembrança de Deus. Aí o restante da história, depois que Deus se lembra, é ele desfazendo os atos que ele havia feito antes. Tá tranquilo isso, não tá, irmãos? Tá tranquilo isso? Vou continuar? Hein, irmãos?
Estão entendendo isso mesmo? Tá? Por exemplo, deixa a gente ficar aqui de uma perspectiva menor. Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Severino, tá? Vamos criar aqui na cabeça nossa. Severino jogou bola. Severino quebrou o pé. Severino foi para o médico. Severino tirou o gesso. Severino jogou bola. Percebe isso? Dá para perceber isso? Severino jogou bola. Severino quebrou o pé. Severino foi para o médico e engessou. Severino tirou o gesso. Severino jogou bola. Entende isso? Essa ideia de... Se a gente fosse colocar isso em termos de gráfico, Severino jogou bola, seria a letra A, certo? Severino jogou bola lá embaixo, depois de ter tirado o gesso, letra A também. Severino quebrou o pé, letra B, e colocou o gesso, certo? Severino tirou o gesso, letra B. Severino foi para o hospital. Entende isso aqui? Estão entendendo? Ok? Jogou bola, quebrou o pé, foi para o hospital, tirou o gesso, jogou bola. Ou seja, no final ele volta a fazer aquilo que ele estava fazendo no começo, correto? Ele quebra o pé com o gesso, ele tira o gesso, certo? Mas aí você vê que você vai ter uma coisa aí separada. Aí eu estou falando como se fosse uma estrutura concêntrica. Ele vai para o hospital. O hospital que está fazendo a divisão depois que ele quebrou o pé para tirar o gesso. É a mesma coisa disso aqui. Você vem numa estrutura quiástica, aí Deus se lembra de Noé. Aí porque Deus se lembra de Noé, aí aquilo que veio vai ser desfeito, um por um. Não é desfeito no sentido de... É como se fosse da seguinte forma, quando Deus pega, fala, amaldiçoa a terra. Deus pega, fala, dizendo que não vai mais destruir a terra. Estão entendendo? Os bichos embarcam, os bichos desembarcam. Tem provisão para os bichos na arca. Deus agora providencia provisão fora da arca. Entende? É isso aí. Tá? Essa estrutura. Tá bom, irmãos? E é bom, irmãos, a gente entender isso aqui. Aí vai ter outras coisas curiosas, né? Por exemplo, 7 dias de espera pelo dilúvio. Entendeu? 40 dias de inundação, 150 dias de água dominante, 150 dias de água em declínio, 40 dias de espera, 40 dias de inundação, 40 dias de espera, 150 dias com dilúvio num pico, entendeu? 150 dias do dilúvio descendo, 7 dias de espera pelo dilúvio, 7 dias para poder sair. Entende? Então Moisés organizou a história desse jeito para a gente perceber. Tá? Então, pessoal, quando a gente vê a questão aqui do 8.1, não é? E lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Aí Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Em Noé, nós temos aquilo que é chamado de primeiro juízo universal. Tá? Você vai ver que é um juízo universal que, através desse juízo, Deus destrói tudo. Tudo. Todo ser vivente, todos os animais, Deus destrói tudo. Só que observa, Deus destrói tudo, mas Ele não vai recriar, entendeu? A partir do nada. Ele preserva uma família e Ele preserva animais na arca. Para desses animais e dessa família que foi preservado, Ele recriar ou repovoar tudo novamente. Tá, irmãos? Então a gente vai ter essa questão do juízo universal. Lembrando também aquilo que a gente tinha falado na semana passada, né? O único que foi culpado foi Noé, que Noé achou graça dentro de Deus. Mas até eu tinha perguntado aquilo. Só havia Noé da descendência da mulher na terra? Lógico que não. Você tinha descendência da serpente, os ímpios, e você também tinha descendência da mulher, certo? Só que Deus puniu, visitação paternal, os outros eleitos que não entraram na arca.
Lembremos, irmãos, lá no começo de Gênesis 6, né? Filhos de Deus com filhos de homens. Então se a gente segue a linha da descendência de Sete, misturando-se com a descendência de Caim, então você tem a ideia de casamentos mistos. Entendeu? Porque as duas sementes estavam paralelas. Elas se misturam. Tá? Elas se misturam. Deus visita em ira. Então, o dilúvio, nós temos juízo paternal para a semente da mulher e juízo judiciário, entendeu? Para os ímpios. Agora, quer dizer que a semente da serpente deixou de existir? Não. Porque a semente da serpente, no primeiro momento, ela estava assim, manifestando-se na família de Caim. Mas no dilúvio, entendeu? Uma manifestação da reprovação, ela volta novamente a se manifestar. Porque, irmão, só quem vai esmagar a cabeça da serpente de forma definitiva é o Senhor Jesus. E só quem vai fazer a separação de bodes e ovelhas, de eleitos e reprovados, é o Senhor Jesus lá no trono branco. Entendeu? Que Mateus vai falar, né? Vai colocar as ovelhas de um lado, os bodes de outro. Entendeu? Ou seja, até chegar aí, as duas sementes vão estar assim misturadas. Vão estar misturadas isso. Entendeu? Ou seja, por exemplo, para entender, isso é bem interessante. Quando a gente percebe isso aqui, a gente vai perceber que há três tipos de igrejas. Tá? A igreja triunfante, que já está na glória, são aqueles que morreram em Cristo, tá? Tanto os do Antigo Testamento quanto os do Novo. A igreja militante, que são aqueles eleitos de Deus que já nasceram de novo, mas que ainda não morreram, nós, certo? E tem outro termozinho, que é um termozinho latim, mas eu vou traduzir para compreender. Eu vou dizer da seguinte forma: a igreja que falta nascer de novo. Estão entendendo? O que eu quero dizer por a igreja que falta nascer de novo? Os eleitos de Deus que ainda não nasceram de novo, não foram chamados, mas que estão aonde? Hein? Que estão no mundo, né? Que estão no mundo, ainda que não nasceram de novo. Ainda há eleitos que faltam nascer fisicamente. Entendeu? Então você tem uma igreja triunfante, uma igreja militante e uma igreja que é composta de eleitos que ainda falta nascer de novo. Certo? No que diz respeito aos ímpios, por exemplo, nós temos ímpios que estão dentro da igreja, nós temos ímpios que já morreram, nós temos ímpios que ainda falta nascer de novo, fisicamente, né? Não espiritualmente, fisicamente. Estão compreendendo? Estão entendendo isso aí, irmãos? Então você tem uma semente da mulher, que muitos já estão na glória, muitos estão em nós, né? Conosco, entre nós, muitos ainda faltam nascer de novo. Nascer de novo quer dizer espiritualmente, tá? E também fisicamente. Tá bom? Você vai ter ímpios que já morreram, já estão naquilo que se chama estado intermediário, recebendo já juízo, certo? Há ímpios que estão vivos, estão no nosso meio, há ímpios que estão vivos, que estão fora do nosso meio, e ainda há ímpios que faltam nascer fisicamente. Quando você entende isso aqui, a pergunta é simples, né? Por que Jesus ainda não veio buscar a sua igreja? Porque falta coisas acontecer, guerras acontecer? Não, irmão, isso é besteira. Guerra sempre teve, terremoto sempre teve, fome sempre teve no mundo. Entendeu? A questão é que o Senhor Jesus só vai vir buscar a sua igreja quando o último eleito entrar. Porque ele tem que conduzir todo o seu rebanho. É o que João vai dizer. Ele chama-nos pelo nome. E quando todo o seu rebanho estiver junto, ele vai conduzir seu rebanho. Então a pergunta é: Jesus pode vir hoje? Simples a resposta. Se o último eleito de Deus estiver entrando hoje, estiver sendo chamado eficazmente, sim. Jesus pode vir hoje? Não, se porventura ainda eleito de Deus estiver para nascer. Nascer tanto fisicamente ou nascer espiritualmente.
Entende? Então, observa, até chegar esse último bendito dia, que o Senhor Jesus vai fazer separação de bodes e ovelhas, as duas sementes vão estar misturadas. E a gente vê isso aqui. Ou seja, no dilúvio, Deus aplicou o juízo universal. O juízo no seu aspecto jurídico e paternal. Noé entrou. Noé é descendente da mulher. Sim, eleito de Deus. Sim, bonitinho. Tudo tranquilo. Mas um dos seus filhos manifestou o quê? A semente da serpente. Que foi quem? Cã. Que é o que vai ser amaldiçoado por Noé. Entende isso? Aí vamos lá. Aí da descendência de Sem, que vai vir Abraão, que vai vir o Senhor Jesus. Dessa descendência não vai ter semente da serpente? Vai. Ela está misturada. Entende, irmãos? Só que vai fazer a separação, como eu já disse, é o Senhor Jesus. Tá? Então, olha só. O Senhor Deus, ele, como diz o texto, né? Ele, 8:1, irmãos. Ele fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Observa que aí, ó, se o texto anterior era o dilúvio em alta, né? Agora vai ser o declínio do dilúvio, não é? Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas. Lembremos, né, que as águas que destruíram a terra provieram de dois lugares, né? As fontes do abismo, estão lembrados da geografia cósmica que a gente já viu? As fontes do abismo e as comportas ou janelas dos céus, né? O Senhor fechou, certo? Então observa, e também as comportas dos céus e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Escoando para onde? Para as águas do abismo, logicamente. Entendemos? As águas do abismo, certo? Aí vamos lá, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, que fica na Turquia. Certo? E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram-se os cimos dos montes. Não é? Aí, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado na superfície da terra. Mas a pomba, não achando como onde pousar, o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela porém já não tornou a ele. Então você tem aí justamente a ideia do declínio, né? Que é o que a gente viu isso aqui, ó. Do declínio do dilúvio. Entendeu, irmãos? A ideia do declínio do dilúvio. E observa, da mesma forma como Noé põe os animais na arca, Noé agora está soltando animais, né? Uma pomba, correto? E ele soltou também antes aqui um corvo, não foi? Não é isso, irmão? Sim. Não é? O corvo foi e voltou. A pomba foi e voltou, depois a pomba foi e voltou com um pouquinho, um latinho lá, né? Um galho de oliveira, e depois a pomba foi e não voltou mais. Então Noé compreendeu que as águas tinham minguado. Então é aquilo que eu falei, irmão. Você está vendo aqui, Deus vai repovoar a terra. Vai repovoar a terra a partir daquilo que está dentro da água. Certo? Agora, logicamente, que as plantas, o Senhor fez nascer. Né? Agora, olha só, é uma coisa óbvia, né? Por exemplo, quais seriam os animais que não teriam sido destruídos pelo dilúvio? Os peixes, né? Os peixes, né? Até que nem um peixe posto na arca. Isso é óbvio. Entendeu? Os peixes. Entendemos? Então, a questão é essa aí. Tá, irmãos? Então, olha só, a gente vai ver que há um paralelismo,
entre Adão e a criação original e Noé e a recriação. Não é? Adão, a partir dele Deus recria. Noé, a partir de Noé e seus filhos Deus recria. Sabe, irmãos? Então o dilúvio desfigura a criação original, encabeçada por Adão, purifica a terra por meio de sua recriação, encabeçada por Noé. Certo? Ambos os mundos, né, são criados de um caos aquático. Isso é interessante. Porque você pega, por exemplo, a criação lá em Adão, né? Estão lembrados lá em Gênesis 1? Bora ver isso aqui, irmão. Esse paralelo entre Noé e Adão agora. Gênesis 1, né? Quando a gente vai ver da seguinte forma, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Correto? Então você vê, ó, e de Noé, a mesma coisa. Agora, o paralelismo só é nesse sentido, tá? Por quê? Porque, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, você não tinha os peixes na água, porque Deus ainda não tinha criado. Aqui, depois do dilúvio, você vai ter os peixes na água, porque o Senhor não destruiu os peixes, tá? Então você vai ter os peixes na água. Mas a ideia desse paralelismo está da seguinte forma: o Senhor Deus ele dá ordem no mundo que era um caos, onde não havia separação entre água e terra. Pós o dilúvio, Deus vai dar ordem no mundo que estava caos. Ele vai fazer com que as águas minguem, vá lá para o grande abismo, apareça a porção seca, essa porção seca dê novamente vida, entendeu? Então a coisa vai ser organizada desse jeito. Estão compreendendo isso aí, irmãos? Está tranquilo isso aqui? Tá? Outra coisa também que vai ver entre Adão e Noé, né? Adão antes da queda andava com Deus e também Noé andava com Deus. Ambos governavam os animais. Adão antes e Noé depois. Tá? Quando ele encaminha, né, os animais para dentro da arca. Adão dava nomes aos animais, Noé preservou os animais. Deus repete quase verbalmente sua comissão de ser fiel, multiplicar e governar a terra. E ambos trabalham o solo. Tá? Ambos seguem o padrão semelhante de pecar. O primeiro comendo e o segundo bebendo. Não é? Que é interessante isso, que pronto, aí, depois que Noé sai da arca, certo, irmão? Bora ver isso aí. O Gênesis 8, 13, depois que Noé sai da arca, a gente vai perceber aqui a manifestação, né? Depois que ele sai da arca, a manifestação do pecado. O Gênesis 8, 20 até o Gênesis 9, certo? 17, vai ser justamente a questão da aliança com Deus, tá? Que vai ser feito, entendeu? Que é justamente aquele texto que a irmã Suzy leu, né? Noé e as condições do mundo depois do dilúvio. O texto que o Éder... Quem vai que leu? Gênesis 8, 20 a 22. Éder, né? O texto que o Éder leu, que é justamente essa fala do Senhor, certo? Mas observe, depois que Noé sai da arca, depois que... Essa questão dessa aliança de Deus com Noé, eu quero trabalhar posteriormente só ela, com os irmãos, tá? Só ela. Vamos ver essa questão do pecado de Noé aqui, irmãos. Essa questão do pecado de Noé. Veja aí, Gênesis, depois da queda. Gênesis 9. É interessante a Escritura dizer isso, por quê? Porque a gente percebe que esse juízo de Deus aqui com o dilúvio não foi um juízo para acabar com o pecado. Foi um juízo de castigo porque a maldade tinha aumentado. A arca não purificou, a arca não trouxe uma nova natureza. Entendeu? A arca não, quando eu digo nova natureza, no sentido de não glorificou ninguém. Noé continuou pecador. Entendeu, irmão? Nós só teremos um corpo glorificado depois do último dia. Tá? E isso é importante a gente entender. Porque observa, alguém pode dizer, mas Noé não achou graça diante de Deus? Sim. Noé não era um homem regenerado? Sim. Noé não era um homem eleito de Deus? Sim. Mas ele pecou. E eu digo, e daí? O que é que você espera? Ele não foi glorificado. A arca não glorificou Noé. A maior prova diz que quando ele sai da arca, depois que ele faz a aliança com Deus, ele peca.
E você quer o quê? A gente é chamado eficazmente das trevas para a luz. Sim. Mas a Escritura diz, irmãos, se dissermos que não temos pecado, nós somos o quê? Mentirosos. Quando é que nós ficaremos livres do nosso corpo incorruptível? Quando nós somos glorificados. A estrutura é a mesma, irmãos. A estrutura é a mesma. O Senhor Deus chama Abraão, Abraão peca posteriormente. Entendeu? Então, vamos ver aí o pecado de Noé. Essa questão da aliança de Deus com Noé, eu quero trabalhar de forma específica, tá? Gênesis 9, 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, obviamente, depois que saiu do dilúvio, depois que as águas tinham minguado, depois que já estava tudo normalizado. Entendeu? Depois de tudo, tá certo? Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Embriagou-se e pôs-se nu. Vê só, o problema não é beber vinho, porque beber vinho por beber vinho não é pecado. O pecado é o quê? Embriagar. Ele se embriagou. E a embriaguez dele foi tanto que ele ficou nu. Certo? Aí observa. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costa, rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizeram o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. A gente leu o texto e dizer: oxe, e por que Noé amaldiçoou? O cara não tinha pecado? Sim, ele tinha pecado. Mas observa, quebra do 5º mandamento. A ideia aqui do texto não é um simples aviso: ó, pai está nu lá dentro, com a ideia de zombaria, entendeu? Ridicularizar. E isso aqui, irmãos, observa uma coisa, veja bem: Noé pecou, embriagando-se, mas Noé com isso não manifestava-se com isso, melhor dizendo, que ele era semente da serpente. Cã zombou, mas essa atitude de Cã manifestou que ele era o quê? Filho da serpente. Aqui também tem outra ideia aqui, que é o quê? Regenerado pode pecar? Pode sim. Isso faz com que ele deixe de ser o que ele é? Não. O ímpio vai pecar? Vai pecar. E isso manifesta o que ele é? Sim. Sim. Observa que Noé se embriagou, ficou nu. Cã zombou, ridicularizou, humilhou, recebeu a maldição de Noé. Tá certo? Olha aqui, ó. Bom, então você vê, vamos lá. Dentro da própria semente da serpente, da mulher, melhor dizendo, a gente vai ver que Sem vai ser pai de Abraão, né? Abraão vai vir da descendência de Sem, certo? Abraão vai ter Isaac. Isaac vai ter 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó pecou? Pecou. O nome dele era enganador, suplantador. Jacó era aquele, usava a esperteza da cara, aquele malandra. Entendeu? Esaú pecou? Pecou. Mas Esaú não era eleito de Deus. Esaú desprezava as coisas de Deus. Esaú vendeu o direito à primogenitura. Uma das características do direito à primogenitura era a pessoa celebrar o sacrifício, entendeu? Pela casa, pelas suas mulheres, seus filhos. Esaú desprezou isso. Compreende? Você vê Jacó, quando Jacó está fugindo, que ele tem aquele sonho, não é? Ele vai dizer: verdadeiramente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele faz um voto ao Senhor. Você vai ver que mesmo sendo um homem pecador, certo? Pecador, mas Deus está tratando com ele tem temor a Deus. Já por outro lado, Esaú não tem nenhum temor a Deus. E ambos são filhos de quem? De Isaac, que era semente de quem? Da mulher ou da serpente? Da mulher. Jacó,
semente da mulher, Esaú, semente da serpente. Então você percebe de forma clara que as duas sementes vão se misturando. Entendeu? E você percebe que ambas as sementes vão se manifestando pecado. Mas você percebe o tratamento individualizado de Deus para cada semente. Enquanto a semente da mulher peca, Deus pune de forma paternal. A semente da serpente peca, Deus visita de forma judicial. Mas você vai vendo a diferença. Você vai vendo a diferença no decorrer da história. Estão entendendo, irmãos? Tá tranquilo isso aqui? Tá tranquilo isso aqui? Então, pessoal, deixa eu ver. Voltando aqui para... Volta aí para o Gênesis 8, 13. Sucedeu que no dia 1º, né, do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da terra da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Aí Noé sai, né, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então você vai ter aqui, ó, que é do 13, o Gênesis 8, quiser dizer novo, o desembarque. Você teve esse embarque para a água destruir tudo, e você agora vai ter o desembarque depois que a água secou. Percebe, irmão? Embarque para a água destruir tudo. Observe o desfazer. A água seca, desembarque para povoar a terra. Tá claro isso? Tá tranquilo isso aqui? Aí, ó, o 20, né? Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. É aquilo, né? O holocausto já poderia ser oferecido. Até então não se poderia comer a carne, tá? Mas o holocausto era oferecido. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do Senhor, do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tá? Então você vai ver aqui esse texto, irmão, que é justamente a provisão de Deus para o dilúvio. É interessante que quando ele sai da arca, você vai ver que há um culto a Deus. Há um culto ao Senhor. Noé, ele oferece, certo? Observe, ele pega animais limpos e aves limpas. A ideia de animais limpos, animais impuros, é muito discutida dentro da exegese, tá? Mas quer dizer que são animais que são destinados para determinados fins, e animais que não é destinados para determinados fins, tá? Então havia essa nomenclatura, tá? Então observe, desses animais que eram destinados para determinados fins, que são chamados animais limpos, que eram os animais destinados para o consumo humano, futuro consumo humano, e também para o sacrifício, então é oferecido um holocausto. Desse holocausto aqui, Noé não come, porque havia ainda a proibição. Então a combustão é completa do animal e das aves que foi morto. O que quer dizer combustão completa? Toda a carcaça foi queimada. E a Escritura vai dizer que Deus, ele aspira o cheiro suave. Aqui a gente tem uma linguagem, irmão, é uma linguagem, não quer dizer literalmente que Deus estava sentindo o cheiro. A ideia não é essa, tá? A ideia é que Deus recebe esse ato de culto. Deus recebe esse ato de culto. Certo, irmão? E observe, depois que o Senhor Deus recebe esse ato de culto, aí o Senhor Deus diz isso que ele falou. Que ele não vai destruir mais a terra com o dilúvio, certo? Observa que o próprio Senhor Deus diz que a natureza pecaminosa no homem haveria de continuar. Não é isso que ele diz? Não é, irmãos? No verso 20? Não é? Não amaldiçoarei mais a terra porque
mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, certo? Então o Senhor não ia fazer mais uma destruição universal através da água, certo? E observa que ele diz: o homem é mau. É interessante que o Senhor não vai destruir, porque ele tem que entender isso a partir da perspectiva lá de Gênesis 3,15. Quem vai esmagar a cabeça da serpente é Satanás, não é homem nenhum. Então, até o Senhor Jesus vir, entendeu? Então, lembrando que eu falei, Jesus, enquanto na carne, ele está em estado de humilhação, correto? Quando ele ressurreta, né? Quando se dá a ressurreição, né? Certo? Que ele se torna ressurreto, a palavra é essa, é que começa o estado de exaltação. Então são quatro estágios do estágio de exaltação: ressurreição, subir aos céus, sentar-se à destra direita de Deus Pai e vir no último dia. Então, dos 4 estágios de exaltação do Senhor Jesus, falta um se cumprir. Qual é? Ele vir no último dia. Que é aí, irmãos, que é aí que a morte vai ser derrotada. Que é justamente quando se cumprir o último estágio da exaltação que o pecado será removido. Porque se a morte vai ser derrotada, o salário do pecado é o quê? A morte. Se não há mais morte, é porque não haverá mais o quê? Pecado. Mas até lá, a Escritura diz que o desígnio do homem é mau. Em nós regenerados, nós temos ainda a velha natureza? Temos. Nós temos ainda o desígnio mau em nossos corações? Temos sim. Que nós temos que combater? Temos sim. A gente tem na Bíblia vários exemplos. Davi, por exemplo. Salomão, por exemplo. Entendeu? O rei Uzias, por exemplo. Quando Deus o ajudou sobremaneira, ele se orgulhou. Entende? O próprio apóstolo Paulo, que o Senhor Deus teve que colocar um espinho na carne para que ele não fizesse o quê? Se gloriasse, né, irmãos? Por causa de quê? Das visões que ele tinha recebido, que ele tinha visto, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. O que quer dizer aquilo? Ele viu coisas que dizem respeito àquilo que nós seremos em Cristo um dia. Ele viu. Então a coisa foi tão assombrosa, tão maravilhosa, que o Senhor Deus teve que dar um espinho na carne para que ele não se vangloriasse. Entendeu? Por quê? Porque a natureza humana, entendeu? Ia se vangloriar. A gente só vai ficar livre dessa condição, irmãos, mesmo sendo regenerados, quando nós somos glorificados. É óbvio que aqueles irmãos que já morreram em Cristo já estão livres dessa situação, mas eles ainda não foram glorificados. Eles estão naquilo que é chamado de estado intermediário. Entende? Como também os ímpios que morreram sem Cristo, os reprovados, não é? Eles já estão experimentando a ira do Senhor, mas esse experimento da ira do Senhor não é pleno, porque ainda esperam ser ressuscitados. Entende isso? Então, olha só, irmãos. Aí o Senhor Deus vai fazer essa aliança, né? Não vou destruir mais a terra, certo? A fim de todos viverem como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, e inverno, dia e noite. Tá? Então aqui a gente tem essa fala do Senhor. Aí o Gênesis 9, que é o que a gente vai trabalhar de forma específica na próxima semana, pela graça de Deus. O Gênesis 9, de 1 a eu estou sem óculos, né? De 1 a 17, entendeu? A gente vai trabalhar justamente aquilo que se chama de aliança noaica, entendeu, irmãos? Aliança noaica, ou a aliança da preservação, ou a aliança da providência especial, ou então, como alguns usam o termo da graça comum, que outros reformados não gostam, mas a aliança da graça comum. Então a gente vai estudar só ela. Estou compreendendo, irmão, essa questão de Noé? Entender aquela estrutura, entendeu? Do quiasmo. Compreende? Ou seja,
Deus separa um homem para executar juízo sobre a terra. Aí Deus tem toda a narrativa. O Senhor se lembra, certo? O Senhor agora vai reverter aquele juízo que ele tinha mandado. Noé sai da arca. Mas aquela questão, a natureza pecaminosa está no coração de todo mundo, tanto na semente da serpente como na semente da mulher. A gente vê isso. Noé, semente da serpente, se embriaga, fica nu. Sem, semente da mulher, zomba e humilha do pai. Desculpa, você não, cão. Semente da serpente. Errei 2 vezes, né? Sem, semente da serpente, humilha o pai, zomba do pai. Mas observa, ambos pecaram, que não é pecou. O cão pecou. Mas a fala, a ação para um da parte do Senhor não é a mesma que foi para o outro. E eu volto a dizer, irmão, as duas sementes estão misturadas. E só vai ter separação no último dia. Compreenderam, irmãos? Compreenderam? Irmãos, ó, em síntese, sabe? Alguém poderia dizer, e como é que a gente sabe quem é quem? Já que ambas as sementes pecam. 3 coisas. Que a gente fala isso direto na igreja, que vocês têm que entender. Primeira coisa, quando um eleito de Deus peca, uma semente da mulher peca, o que é que acontece? Deus visita-o de forma paternal, em ira paternal. Se estás sem correção, do qual todos são participantes, és bastardo. Porque que filho há que o pai não corrija? Segunda coisa, o que é que acontece? Deus leva ele ao quê? Arrependimento. A bondade de Deus leva ao arrependimento. E terceira coisa, ele produz o quê? Fruto digno de arrependimento. Se essas 3 coisas não acontecem, o cabra é ímpio. Ele pode estar na igreja, pode estar com 400 Bíblias, confissão de fé, os comentários de Calvino, todas as confissões comentadas, é ímpio. É ímpio. Entende? É ímpio. É interessantíssimo, irmãos, que você observa uma coisa, quando o cara é regenerado, quando ele está em pecado, obviamente ele é chamado a arrependimento. Deus está visitando em ira, né? Mas ele é levado a arrependimento, por quê? Porque ele é chamado a arrependimento, isso é óbvio, né? Não é? Então, a escritura é aberta e é dito, você pecou. Aí bora ver qual é a reação do cabra. Bora ver qual é a reação da mulher quando ele escuta isso. Alguém certamente me perguntou da seguinte forma: o senhor dá conselho para ímpio? Eu digo, ímpio não se dá conselho, ímpio se evangeliza. Por quê? Qual é a base do conselho que um pastor vai dar? Ele abre-se o quê? Qual é o instrumento de trabalho? Meu? Bíblia. Se eu abro a escritura, se o cara não tem o Espírito Santo, ele vai se submeter a isso aqui? Nunca. Então é perda de tempo. Você evangeliza ímpio. Você diz, ó, o necessário nascer de novo, você é pecador, para mostrar a lei de Deus. E ainda entendendo da seguinte forma, que ele só vai ouvir se ele for um eleito de Deus. Se não for... Agora é diferente quando você vai confrontar um crente que está em pecado. Está errado, viu? O que é que a Bíblia diz? O cabo se submete. Estão lembrados de Davi? Quando Natan confrontou ele? Não sei o que, quem é para eu matá-lo? Quem é para eu fazer justiça? Natan disse, é tu. Baixou a bola, pequei contra ti somente. Salmo 32, Salmo 51, que a gente tem na nossa Bíblia até o dia de hoje. Entendeu? Se fosse um rei ímpio, tinha mandado botar no tronco, tinha mandado tocar a cabeça, tinha mandado assar o cara, tocar fogo no cara. Entende, irmão? Essa é a diferença. Então, ó, as duas sementes ainda pecam. Nós só ficaremos livres do pecado quando nós somos glorificados. Mas quando a semente da mulher peca, 3 coisas acontecem com ele que não acontecem com ele. Você pode dizer, mas pastor, mas o ímpar está sofrendo, está apanhando. É bem um eleito, né? Vai devagar com o santo de barro. Falta 2 coisas. Por alguma razão, Deus pode sim começar a executar juízo sobre o ímpio aqui agora. Pode sim.
Mas como é que você sabe que aquele é juízo paternal e não juízo judicial? Pelas outras duas coisas. Porque o ímpio jamais será levado ao arrependimento e o ímpio não pode dar fruto de arrependimento porque ele não é nascido de novo. Entende, irmãos? Está tranquilo isso aqui? Então a gente vai ver, pela graça de Deus, a questão da Gênesis 9, né? A questão da aliança, tá? Então eu pedi para ele, está fechando aí, para a gente ir para a nossa reunião de oração.